Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai querido, convém que eu diminua nessa noite para que tu cresças. Realiza aquilo que só o Senhor pode realizar. Faz aquilo que a teologia não pode fazer, que a eloquência de um pregador não pode fazer. E o voto é que eu te darei toda a honra e toda a glória. Como barro nas mãos do oleiro, instrumento nas mãos do tocador, eu me coloco nas tuas mãos agora. Faz o que o teu Espírito quer realizar, e eu te darei honra e glória. Satanás, fique do outro lado da linha, uma ordem. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Deus tem alguns atributos. Por exemplo, Deus tem o atributo da criação. Tudo foi criado por Ele. E o homem também tem esse atributo. O microfone que eu estou falando foi o homem que criou o púlpito que suporta essa Bíblia. Foi o homem que criou essa cadeira que você está sentado. Foi o homem que criou. Deus também não é um Deus apenas criador, Ele é um Deus conquistador. Ele poderia nos obrigar a adorá-lo, mas Ele não obriga. Todos os dias Ele faz com que o sol nasça. Todos os dias Ele te dá o ar. Todos os dias Ele põe uma criança para sorrir para você, para que você enxergue a grandeza, a magnitude e a glória de Deus. Mas agora Deus compartilha uma palavra conosco dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Escute o que eu estou te dizendo. Existem muitas pessoas que são frustradas porque esperaram num relacionamento e quando aquele relacionamento deu errado, ela se entristeceu, se frustrou, se machucou e ficou paralisada. Quantos eu conheço que deram a vida por uma empresa? Naquela empresa dedicaram todo o seu tempo, seu talento, sua energia, e depois que o tempo passou, a pessoa foi mandada embora e ela não sabe nem o que fazer mais, porque os olhos dela estavam naquele trabalho, naquela empresa. Mas escute o que eu estou te dizendo. Se você chegou aqui nessa noite e você não está esperando em homens, você está esperando em Deus. O texto que nós ora lemos está dizendo que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados, não ficarão amargurados, não ficarão envergonhados, mas serão renovados. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Talvez você chegou aqui cansadinho, cansadinha. Talvez você chegou aqui tristinho, tristinha. Eu tenho uma notícia para você. O Deus que eu prego nessa noite, Ele tem renovo para a sua vida. O Deus que eu prego nessa noite, Ele tem resposta para você. Não, 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 você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. É impossível você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Conta-se a história de uma atleta, isso ficou muito conhecido nas Olimpíadas, porque ela tinha feito um propósito. E qual é esse propósito? Ela disse que ela iria até o final. Só que quando começou a corrida, ela se machucou. E quando ela se machucou, os outros concorrentes passaram assim correndo por ela e saíram na frente. E ela começou a mancar assim. Quando alguém olhava, via aquele rosto de dor. Mas ela tinha feito um propósito que ela iria até o final. Escute isso.
Ela tinha feito um propósito que ela iria até o final, e as pessoas olhavam para ela e diziam: para, todo mundo já passou, a corrida já acabou, os seus adversários já estão lá na frente. Mas ela tinha feito um propósito dentro dela, de que ela não iria parar. E de repente aquelas pessoas começaram a ver que ela não parava, mesmo com dor, mesmo machucada, mesmo mancando, ela continuava. Então aquela multidão de repente começou a ficar de pé, e começaram a aplaudir ela, ia dar força para ela e dizer: não pare, agora não desista. De repente alguém vinha, jogava uma água para ela, ela jogava a água no rosto, ganhava um pouco de ânimo e corria um pouco mais, e lá na arquibancada o povo se levantava. Em pouco tempo ninguém se lembrava mais de quem tinha chegado em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas os olhos tinham se voltado para essa mulher que não parava de jeito nenhum. Aleluia. Quando ela vai chegando na reta final, tem um homem lá de cabelo branco, eu não sei se era o pai ou se era o treinador, ele fica esperando ela na reta de chegada, e ela vem e se joga nos braços dele. A multidão começa a aplaudir. Até hoje ninguém sabe quem ganhou aquela corrida, mas ninguém se esqueceu da persistência, da perseverança, da força daquela mulher. Meus amados irmãos, ministério não é corrida de velocidade. Eita, ministério é corrida, é maratona de resistência. A Bíblia não diz quem chega primeiro será salvo, mas a Bíblia diz: aquele que perseverar, aquele que persistir, aquele que chegar até o final será salvo. Vai ter momento que você vai estar machucado, continua mesmo assim. Vai ter momento que você vai estar triste, continua mesmo assim. Ora, não é assim a nossa vida. Imagine lá na arquibancada da fé, sabe quem está lá? Olhe comigo agora e veja. Lá está Abraão, o pai da fé, Isaac, Jacó, José, o sonhador, Samuel, Davi, o apóstolo Paulo, Policarpo, apóstolo João e tantos homens que deram a vida, John Wesley, Spurgeon, Finney, aleluia. Eles estão na arquibancada da fé, estão olhando para mim e para você e dizendo: não para, não desista, vai até o final, você vai chegar, você vai conseguir. Escute isso: quando você chegar lá no final, de repente você vem num culto desse, recebe uma palavra dessa. A palavra é a água que te renova, que te enche, que te anima, e lá no final vai ter alguém, oh aleluia, o cabelo dele é branco como a neve, os olhos como chama de fogo, na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele está te esperando para te dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ei, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, renovarão suas forças. Não é hora de parar, não é hora de desistir, vai até o final. Atos 2:42, e perseveravam, e perseveravam, e perseveravam, e perseveravam, e perseveravam. Eu conheço muitos que começam bem, mas no meio do caminho para. As pessoas muitas vezes me perguntam: qual é o seu segredo? O segredo é que eu não paro. O segredo é que eu não desisto. Eu sou imparável. Diga para quem está do teu lado: você é imparável. Aleluia. Subirão com asas como águias. Diga comigo: águias. Agora olha aí do teu lado, vê se você vê uma águia ou um pardal. Se ele tiver com a cara de que parece que foi batizado no vinagre, ele é um papagaio, um pardal. Deus compara a igreja com as águias. E o que as águias são? Vamos aprender um pouquinho hoje. Primeiro, águia é símbolo de força. A águia sempre foi símbolo dos maiores impérios do mundo. Deus não chamou a igreja para ser coitada. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Deus não nos chamou para ser vítima. Águia é símbolo de nobreza. Águia é símbolo de poder. Águia é símbolo de realeza. Águia é símbolo daqueles que esperam no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Você é campeão. Você é campeão. Quer ver? Quando seu pai coabitou com a sua mãe, milhões e milhões de espermatozoides começaram uma guerra, uma corrida. Só quem chegasse primeiro ia nascer. Às vezes dá empate e nasce gêmeos, mas é difícil. Aleluia. Sabe quem ganhou essa corrida? Bate no peito e diga eu. Para você chegar na terra, você teve que ser vencedor. Você venceu milhares. Então não fique com cara de coitadinho, coisa nenhuma. Você nasceu para ser campeão. Você nasceu para vencer. Você nasceu para viver o sobrenatural. A águia é a campeã dos voos altaneiros. Você já viu uma águia na árvore? Você já viu uma águia em cima do fio da esquina? Não, você não vê. Porque a águia nasceu para ser a campeã dos voos altaneiros. Cutuca quem está do teu lado e diga assim: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, rapaz. Deus não te chamou para voar baixo. Deus não te chamou para coisa pequena. Se você tiver, Deus já tirou você do Brasil, que é mais 55. Agora você já está no mais um, Tem gente aqui que se você parar da onde Deus te arrancou e onde Deus te colocou, tem gente da tua família que nunca vai pisar onde você pisou. A águia é campeã dos voos altaneiros. Ela não voa baixo, ela voa alto. Agora segura isso aqui. Você já percebeu que tudo para você, você gosta de tudo mais caro, tudo do melhor? Por quê? Porque Deus colocou realeza em você. Escute. Aonde tem uma águia, serpente não faz festa. Diga comigo: a águia, mais alto, senão não prego. Diga: a águia é a principal inimiga da serpente. Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica. Deus diz: eu colocarei inimizade entre o seu descendente, Jesus, o descendente da mulher, e a sua descendência, os demônios, os descendentes da serpente. Esse Jesus ferirá a tua cabeça. Aí Jesus chama os discípulos e diz assim: eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Sabe o que ele está dizendo? Vocês todos são águia. Aí Marcos 16,15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios e pisarão, aleluia, pegarão as serpentes. Sabe o que é isso? Jesus estava dizendo: vocês são águias. Aonde tem uma águia, serpente não faz festa. Sabe o que eu estou dizendo? Não permita que Satanás destrua a tua família. Não permita que o diabo destrua a sua cidade. Não permita que o diabo destrua o seu filho. Se levante como a águia que você é. A razão desse mundo não ser destruído é porque ainda tem um remanescente fiel. Enquanto a igreja está na terra, o Espírito Santo permanece na terra, e Satanás não vai mais fazer festa no teu lar. Escute. Você é o principal inimigo do diabo na terra. O diabo te odeia, tem inveja de você. Escute. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi salvo naquela embarcação, perdeu tudo. E eles chegaram à ilha chamada Malta. Quando chega na ilha, depois daquela tempestade, Paulo era pentecostal. Diga comigo: Paulo era pentecostal. Paulo diz: está muito frio aqui, vamos esquentar. Aí ele vai lá e pega graveto, faz uma fogueira,
E quem... Tem alguém aqui que é do mato? Não foi do mato? Morou no mato? Tem alguém? Quer ver as cobras sair? Taca fogo. Sim ou não? Põe fogo para você ver. Elas aparecem na hora. Aparece na hora. O Paulo, escuta. Pega os gravetos e vai pôr lenha na fogueira. Quando Paulo vai pôr lenha na fogueira, quem aparece? A serpente. Aquela serpente tinha centenas de mãos para morder. Aonde que ela foi? Nas mãos do Paulo. Por que que aquela serpente desgraçada foi na mão do Paulo? Está na Bíblia, Atos 19:11. Porque Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Você não entende por que essa perseguição, não? Você não entende por que esse ataque contra você, não? Você não entende por que todo dia o inimigo quer trazer uma situação para te entristecer, não? É porque Deus quer fazer milagre através de você, da sua família. É porque você tem testemunho, é porque você tem chamado, é porque você tem promessa, é porque você está fazendo a diferença na terra. Você precisa abrir o olho, terra. Que levar. Quando o povo olhou, pastor Rodrigo, a Bíblia diz que a víbora ficou pendurada nas mãos de Paulo. Quando o povo olhou, disse: este homem certamente é um homicida, porque sendo salvo do naufrágio, a justiça não o deixa viver. Porque eles conheciam o efeito daquela cobra. E alguém dizia: vai morrer. Outros diziam: vai ficar paralítico, vai morrer, vai cair. Escute, a justiça era uma deusa que eles adoravam naquele lugar. Só que o que eles não sabiam é que Paulo não servia a uma deusa, Paulo servia a um Deus. O que eles não sabiam é que Paulo não servia a uma senhora, Paulo servia a um Senhor. Alguém dizia: vai ficar inchado. Alguém dizia: vai morrer, vai ficar inchado, vai morrer. Aleluia. O que eles não sabiam é que Jesus tinha dito: se beberem coisa mortífera não lhes fará mal algum. E o que eles não sabiam é que águia não tem medo de cobra, cobra é que tem que ter medo de águia. Paulo sacode a serpente e lança a serpente no fogo. E eles dizem: vai cair, vai inchar, vai cair. Não caiu, não inchou. Deus curou, Deus libertou. Paulo foi honrado naquele lugar. Levanta a tua mão mais alto que você puder agora. Feche os seus olhos e pela fé coloca essa serpente na mão. Talvez a serpente é uma doença, é uma enfermidade, é uma dívida, é algo que o médico diz que não tem cura, é um documento que não libera. Eu não sei qual é a serpente que se levantou contra você. Pela fé, sacode agora, sacode pela fé. Deus vai te dar vitória. 2, o milagre é teu no nome de Jesus. 3, hoje esse mal cai por terra. Joga no chão pela fé, vai, pisa, 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 pisa na cabeça da serpente agora. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Quer ver a serpente manifestar? Coloca fogo no teu ministério e você vai ver. Os traidores se revelam rapidinho. Coloca fogo na tua casa, ela coloca Espírito Santo, louvor. Enche a tua vida de poder, de fogo. Tudo que for cobra vai se manifestar, mas fica tranquilo. Você é águia. A águia, se ela lutar com a serpente, no chão ela perde. Sabe o que ela faz? Ela pega a serpente e joga para cima. O apóstolo Paulo diz que as armas na nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Leva para cima o seu problema, coloque em oração. Aleluia. Aleluia. Olhe como é o mistério de Deus. Você precisa entender. Diga assim: todas as coisas cooperam para o bem
de quem ama Deus. Escute o que eu estou falando para você, terra. O apóstolo Paulo tinha perdido tudo. Todos aqueles homens perderam tudo no naufrágio. Mas a Bíblia diz que quando aqueles homens viram que Paulo não morreu, o principal da cidade estava doente. Disseram: esse homem é Deus. Ele diz: não sou Deus, sou servo de Deus. Levam Paulo para orar por aquele homem que estava doente, tinha disenteria, tinha febre. A Bíblia diz que Paulo ora por aquele homem que era o principal da cidade. O homem é curado. A Bíblia diz que Paulo orou com as mãos, ou seja, estava com a mão machucada, estava com a mão ferida, mas não parou de fazer a obra, não parou de orar. Tem momentos que nós estamos igual Jesus na cruz, mas estamos salvando outros. Tem problema que a gente está com dor, está enfiando a dor no bolso para abençoar outros. É assim que é o ministério. Então trouxeram os enfermos da cidade. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo curou a todos os enfermos da cidade. Ele orava e Jesus curava. Ele orava e Jesus curava. Ele orava e Jesus curava. O que aconteceu? A Bíblia diz que aquele homem que era muito rico trouxe toda a provisão que eles precisavam para o resto da viagem. Deus transformou o plano do diabo em vitória, transformou a maldição em bênção. E Paulo, juntamente com todos aqueles homens, saíram de lá supridos, abençoados e honrados. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a tua mão. Até isso que você está pensando que é maldição, Deus vai reverter em bênção para você. Segundo, diga assim: o segundo voo da águia. Assim não prego mais. Fala alto. O segundo voo da águia é maior do que o primeiro. Deixa eu ser profeta na tua vida. Levanta a sua mão. O seu segundo emprego vai ser melhor do que o de hoje. O seu próximo contrato vai ser melhor do que o de hoje. O seu próximo ano vai ser melhor do que esse. Deixa eu te falar. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo: o próximo carro vai ser melhor que o primeiro. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo: o próximo contrato vai ser melhor. A próxima provisão vai ser maior. Talvez aquele relacionamento deu tudo errado, mas o próximo será o de Deus para você. Deus tem um mistério. A Bíblia diz que Saul não prestou, mas o segundo que veio depois, Davi, deu tudo certo. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão deu tudo certo. Talvez em alguma área o primeiro voo não foi tão bom, mas o segundo voo será o maior. Sabe por quê? O segundo voo da águia é sempre maior do que o primeiro. A glória da última casa é maior, é melhor. O melhor vinho ficou para o final da festa. Melhor são o fim das coisas do que o começo delas. Quantos vão ter um testemunho especial para contar esse mês? Dá um soco no ar, um brado de glória a Deus e exalta. Cutuca quem está do teu lado e diga assim: o segundo voo vai ser maior. Você pensa que é fácil viver na visão da águia? Quando eu aprendi isso aqui, eu aprendi essa visão. Disse: a partir de hoje sou águia. Meu segundo voo é maior. Não aceito menor. Não aceito. Não aceito. Acabou. Entraram na nossa igreja em Sapopemba, levaram tudo. Roubaram o som, roubaram os instrumentos, roubaram tudo, pastor Rodrigo, tudo. Falei: vamos lá comprar de novo. Cheguei na Santa Efigênia. Aí o rapaz trouxe um teclado. Eu não lembro de teclado, não entendo. Eu só sei que um era tipo, e o nosso era Yamaha 740. Aí o homem veio com um Yamaha 650. Falei: tá certo, esse valor dá, vamos levar esse. Aí eu lembrei, falei: não posso levar esse. Porque o outro era 700 e pouco, esse é 600. E o segundo voo da águia é? Falei: não, se o senhor tiver algo melhor do que esse, eu levo. Igual não levo. Nem igual e nem menor. Mas é assim. É assim. Desde que eu aprendi essa visão, Deus nunca me deu uma casa que não fosse melhor que a outra. Deus nunca me deu um carro que não fosse melhor que o outro. Meu sapato é melhor que o outro. Tudo na minha vida, sempre a segunda é melhor do que a primeira e o próximo voo é maior. Mas não é fácil. Ou você vai aceitar qualquer coisa? Eu não aceito. E quando vem pior, eu já sei que não é de Deus para mim.
Não é fácil, não. Você quer viver como uma águia? Escute. A águia, o voo dela é reto igual uma bala. Igual um projétil. Como está a tua vida? Vida do crente tem que ser reta. Palavra do crente é sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Apóstolo, eu tenho pendência, resolva hoje, Jesus volta, você fica. Gente que diz que é crente, vivendo em fornicação, indo para a cama sem casar, vivendo em prostituição, em pornografia, diz que é crente e não perdoa o outro, cheio de pendência, resolva hoje. Pior, vai nas igrejas, sai pior do que entra, porque o pastor diz: você é o chuchuzinho do papai. Eu não preciso de ninguém me alisar, não. Eu preciso de alguém que me fala a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Eu não sou perfeito, querido. Todos os dias eu luto. A maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. A maior luta que você tem, que eu tenho, é que o velho homem quer voltar todo dia. Eu sei a desgraça que é o meu velho homem. Eu sei o quão maldoso, o quão malicioso é o meu velho homem. Eu sei as coisas carnais que o meu velho homem, ele quer. Mas todos os dias nós temos que morrer e nos esconder atrás da cruz. Vou dar águia reto. Escute. Uma águia. Se você fosse uma águia, você leria um jornal a 10 quilômetros de distância. Uma águia consegue enxergar uma formiga a quilômetros de distância. Coloca a mão assim, diga assim: Deus, me dá a visão da águia. Não estou entendendo, apóstolo. Está entendendo sim. Você vai enxergar o que ninguém enxerga a partir desse culto. Deus vai te dar um discernimento sobrenatural. Você vai ver o que ninguém vê. Aleluia. Aonde todos vê desgraça, você vai ver oportunidade. Aonde todos vê esquecimento, você vai ver o começo. Eu profetizo, pastor Rodrigo. Eu profetizo, irmã Raniela. Eu profetizo na tua vida, irmã Tônia. Eu profetizo na tua vida. Aleluia. Que Deus te dará a visão da águia. A visão da águia imperial. Você vai enxergar o que ninguém enxerga. Visão sobrenatural. Receba hoje. Nós precisamos ter visão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. Sonhos e visões fazem parte do avivamento. O que é uma visão, querido? Deus disse para Moisés: chama 12 príncipes. O que eles eram? O que eles eram? Deus disse: chama 12 o quê? O que eles eram? Aí diz: vai lá ver a terra que eu vou dar para eles. Aí volta os 12. 10 diz o quê? Nós somos como gafanhotos. Deus dizendo que eles eram príncipes, e eles dizendo que ele era. Mas está na Bíblia. 2 tinham outro espírito. 10 tinha espírito de covarde. 10 tinha espírito de medroso. 10 tinha espírito de gafanhoto. 2 tinham outro espírito. Josué e Caleb dizem: nós vamos comer eles igual pão. Nós vamos mastigar. Está entendendo, não? Tem aqueles que são igual o irmão de Davi. Olharam Golias e voltaram correndo e disseram: é grande, olha qual o tamanho dele. Davi tinha outra visão: é bom que é grande, que a cabeça é maior, é mais fácil para eu acertar bem no meio da testa. Outro espírito.
Fala para quem está do teu lado, outro espírito. Deus te deu espírito de águia, para olhar para o alto, não é espírito de porco, para ficar olhando para a terra. Que comeremos, que vestiremos, com quem nos vestiremos, com quem nos comeremos. Deus te deu espírito de águia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas, rapaz. Tu é príncipe ou é gafanhoto? Tu é águia ou é galinha? Escute. Outro espírito. É aquela história do vendedor que foi enviado para a África com 1 milhão, pedido de 1 milhão. Ele tinha que vender 1 milhão de sandálias. Quando ele chegou lá, olhou todo mundo descalço. Ele correu no orelhão, ligou para a empresa e disse: estou indo embora, cancela o pedido. Aqui ninguém usa sandália. Foi embora, voltou. A empresa mandou outro. Quando chegou lá, ele viu todo mundo descalço. Ele diz: eu não quero 1 milhão não, dobra o pedido, eu quero 2 milhões. Porque aqui ninguém usa, eu vou fazer todo mundo usar. Ó a visão. Eu profetizo que você vai enxergar o que ninguém enxerga. Deus vai te fazer enxergar oportunidades. Deus vai te fazer enxergar coisas diferenciadas. Você não vai precisar ficar copiando os outros é que vão querer copiar você. Deus vai te dar uma visão no teu negócio. Você sabe por que o judeu ora? O judeu ora por uma coisa chamada paraxá. Paraxá significa uma ideia que ninguém teve. Eu profetizo que Deus vai te dar uma paraxá. Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar letras. Deus vai te dar estratégias. Deus vai fazer com que você enxergue o que ninguém enxerga. A águia tem visão. Mas não é só isso. Segundo o oftalmólogo John Wilson, o homem tem milhões de fios duplos encapados nos olhos e uma coisa chamada fóvea. Sabe o que é fóvea? Eu olho aqui para você, eu consigo ver a irmã Tônia ali, eu consigo ver a irmã Raniela ali, por causa dessa coisa chamada fóvea. A águia tem 3. Ela é a única que consegue enxergar ao mesmo tempo, presta atenção, para baixo, para frente e para cima. O que isso significa? Ela só não olha para trás. Diga assim: para trás eu não volto. Fala para quem está do teu lado, lembra da mulher de Ló. Não olha para trás, você vira tempero, meu amigo. É para frente. Escute isso aqui. Primeiro, ela olha para baixo. Sabe o que eu aprendo aqui? Nunca esqueça 2 coisas. Primeiro, da onde Deus te tirou. Tem crente, pastor Rodrigo, quando ele chegou na igreja, não tinha um pau para dar no gato. Comia na cantina da igreja fiado. Se lambuzava de ketchup, maionese, ainda comprava fiado. Aí ele prospera um pouquinho, ele já não pode vir para a igreja porque o carro dele é muito demais. Aí ele está na igreja, mas ele está preocupado se alguém está olhando o carro dele, se não está. Aí ele já não pode mais andar com os irmãozinhos da igreja, porque agora ele é chique, ele é finésimo. Agora ele só anda com a diretora. Deixa de ser besta, rapaz. Nunca se esqueça da onde Deus te arrancou. Diga assim: tem 3 grupos de pessoas. Vamos, abra a boca, crente. Diga: tem 3 grupos de pessoas que eu não posso esquecer nunca. Primeiro, quem me ajudou quando eu estava na prova. Quem me esqueceu quando eu estava na prova. E quem me colocou na prova. Nunca esqueça. Porque tem gente, pastor Rodrigo, filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Agora que você já tiraram seus carrapichos, agora você está uma benção, todo mundo quer você na igreja dele. Eu quero ver querer eu quando eu cheguei. Aquela desgrama que eu era. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, nunca se esqueça da onde você veio, da onde Deus te tirou. Segundo, nunca se esqueça que tem pessoas embaixo que precisam de você. Nunca deixe de ajudar alguém.
Nunca deixe de olhar para baixo. É igual aquela imagem, né? Daquele cara que tá no ônibus e tá de olho no outro que tá de carro, de meu Deus, se eu tivesse um carro desse. Aí tem o outro que tá na bicicleta olhando, dizendo, meu Deus, se pelo menos eu tivesse no ônibus. E tem outro que está de a pé e está dizendo, meu Deus, se eu tivesse pelo menos uma bicicleta. E tem outro que diz, se eu tivesse pelo menos um pé. A águia olha para baixo, mas ela está sempre olhando para frente. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Olha lá no teu carro, você vai ver, maior é o para-brisa do que o retrovisor, ou seja, é olhando menos para trás e mais para frente, Deus tem a coisa grande para você lá na frente, Deus tem vitória para você lá na frente. Para de olhar para trás, olha para frente, e nunca esqueça de olhar para o céu. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Ele tem o que você não tem, Ele sabe o que você não sabe. Olhe para Ele, quando você não souber para onde ir, olhe para Ele, clama por Ele, busque por Ele. Ele tem o que você não tem. Águia tem visão, mas não é só isso. Sabe o que eu aprendi? A águia nasceu para ser a campeã dos voos altaneiros. E por causa disso ela tem uma asa desproporcional ao seu corpo. Diga comigo, asas desproporcionais. Se você olhar o corpo de uma águia e a asa dela, você diz, para que uma asa desse tamanho? Só que porque ela faz voos grandiosos, ela é o único animal que consegue voar e descansar ao mesmo tempo. Ela está lá nas alturas, de repente ela está cansada, ela estende as suas asas. Como a sua asa é muito grande, o vento vai soprando e ela vai voando, ó, descansando e voando ao mesmo tempo. Não estou entendendo, apóstolo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai te dar asas de águias. Você vai conseguir voar e descansar ao mesmo tempo. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 23? Deitar-me faz em verdes pastos. Sabe o que significa deitar? Descansa nele. Descansa nele. Enquanto você está fazendo a obra, você está descansando. Está trabalhando e está descansando. Está louvando e está descansando. Não estou entendendo, mas estou descansando. Sabe o que Deus está dizendo? Descansa em mim nesta noite. E vai voando. Porque você vai voar nas asas do Espírito. E eu vou fazer você chegar em lugares estratégicos que você nunca imaginou. Mas cuidado, porque sempre vai ter um terra seca querendo cortar tuas asas. Tem gente sentada aqui hoje que tinha sonhos grandes. Aí vem alguém e diz, mas para que sonhar tão alto? Querem cortar tuas asas. Você sonha com um ministério explosivo. Alguém diz, não, qualquer coisinha tá bom. Você sonha com toda a tua família no altar, mas alguém diz, bobagem. Você sonhou com um casamento lindo. Você sonhou em escrever um livro que ia alcançar milhares. Eu não sei qual é o teu sonho, mas sempre vai ter alguém querendo cortar tuas asas. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, tire os teus sonhos da gaveta novamente. Eu estou pregando aqui para mudar a tua história. Deus está me usando para dizer, tira o teu sonho da gaveta novamente. Feche os seus olhos agora. Pior, às vezes é esposo cortando as asas da esposa, às vezes é esposa cortando a asa do esposo, às vezes é pastor cortando a asa da ovelha, às vezes é a ovelha querendo cortar a asa do pastor. Feche os seus olhos, faz assim, ó, profético, ó, faz assim com as suas asas, ó. Feche os seus olhos. Deus vai te fazer lembrar de sonhos que estavam esquecidos, Pai, em nome de Jesus. Se é verdade o que eu estou pregando, asas que foram cortadas,
voltem a crescer novamente. Pastor Rodrigo, um dia, isso, fica assim, não para não, fica com as asas assim, ó. Deus está fazendo as tuas asas crescer novamente. Volte a sonhar, volte a sonhar. Um dia o pastor Rodrigo estava me contando numa viagem que ele tinha o sonho de ser pastor, fazer teologia. Quando ele foi falar, o pastor não deu moral para ele, não apoiaram ele. Mas hoje Deus está dizendo: volte a voar, tua asa vai crescer, tua asa vai crescer. Você não foi chamado para ser um pastor qualquer, você foi chamado para ser avivalista. Você não foi chamado para ser um ministro de louvor qualquer, você foi chamado para ser avivalista. Você não foi chamado para ter uma empresa qualquer, a tua empresa vai ser conhecida nos 4 cantos. Volte a sonhar, asas voltem a crescer agora. Tira o plano da gaveta, tira o plano da gaveta, tira. Feche os seus olhos agora e diga: Deus, me perdoa todas as vezes que eu não acreditei nos teus sonhos. Diga: Deus, me perdoa todas as vezes que eu não acreditei nos teus sonhos, nos sonhos que o teu Espírito plantou no meu coração, nos sonhos que o próprio Deus sonhou para mim. Por causa das suas asas, a águia consegue chegar em lugares muito altos. Mas não é só ela, o côndor também consegue. O gavião também consegue. Sabe qual é a diferença? Eles conseguem chegar. Diga comigo, eles conseguem chegar. Mais alto, senão eu não prego mais. Diga, consegue chegar. Não consegue permanecer. Tem gente, pastor Rodrigo, que vê eu fazendo algo e diz: vou fazer igual, é fácil. Consegue chegar? Consegue. Só não consegue permanecer, porque só permanece quem é. E aqui tem 3 coisas que você precisa entender, querido. Tem gente que vai chegar onde você chegou, mas só não vai conseguir permanecer. Porque para permanecer tem que ser águia. Para ser águia tem que ser filho de águia. Não adianta o pardal acordar hoje e diz: hoje eu sou uma águia. Ele pode querer achar que é. Diga assim: quem é, é. Quem não é, não é. Diga assim: quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Tem gente que pensa que tem, não tem. Tem gente que acha que tem, não é, não tem. Quem tem, tem, vaso. Alguém me perguntou uma vez: o que é unção? Unção é o seguinte: uns são e outros não são. É isso. Por isso que você não entende que tem gente que não consegue voar com você. Conseguiu no começo. Eu tenho gente na minha vida que até uma parte da minha vida eles aguentaram, depois eles não suportaram mais. Tem gente que vai com você na caminhada até um período, depois não vai mais. Por quê? Um pardal nunca vai conseguir alcançar os voos de uma águia. Quando chega aqui ele diz: tá bom para mim. A águia vai dizer: não, mas para mim não tá. Aí você fica sofrendo porque você quer trazer o pardal para voar o voo da águia. Ele não vai voar nunca. Tem gente que vai voar com você até determinado período, depois não vai voar mais. Águia não anda com pardal. Pardal nunca vai entender uma visão de uma águia. E tem uns pássaros que eles querem ficar bicando a águia, incomodando a águia. Sabe o que ela faz? Ela voa e vai lá para cima. Quando chega lá em cima, eles não conseguem respirar e eles morrem sozinhos. Tem coisas que você não precisa responder, só eleva o nível espiritual. Águia não anda com qualquer pessoa, não voa com qualquer um. Segundo, a águia prefere morrer do que ficar presa, do que ficar amarrada. O diabo quer te amarrar. Tem gente que quer ser dono de você. Águia é livre. E conhecereis
a verdade e a verdade vos libertará. Esses dias nós convidamos uma pastora para ir pregar no ministério nosso. Ela foi comunicar o pastor dela, um menino, não uma criança. Aliás, isso é tão perigoso. Tem gente hoje se dizendo pastor que não está preparado. Ela foi comunicar. Pastor, eu fui convidado para pregar a palavra. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar. Ele falou, te proíbo. Ó, é dono dela. Te proíbo. Você não vai lá. Ciúme. Meu irmão, eu morro, mas não fico preso. Me mate, mas não me prenda. Sou águia, rapaz. Diga assim, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Escute. Você nunca verá uma águia brigando com outra águia. Quando você vê pastor falando mal de pastor, é pardal. Águia não briga com águia. Crente brigando entre eles é periquito, é pardal. Águia não briga com águia. Você nunca vai ver águia brigando entre si. Agora escute. A águia tem um momento em que ela precisa tomar uma decisão seríssima. Aos 40 anos ela precisa tomar uma decisão. Ou ela passa por um renovo, ou ela morre. As garras dela já não estão mais fortes como antes. As penas já não estão tão novas. O bico está fraco, curvo. E ela precisa tomar uma decisão. Ou ela passa pelo renovo e vive mais 40 anos. E pensa num renovo dolorido. Ou ela morre. Mas a nossa campeã é valente, é guerreira. O que ela faz? Ela busca o pico da montanha mais alta. E sozinha ela voa até o mais alto da montanha. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem coisas que o seu pastor não pode passar por você. Seu marido não pode. Sua esposa não pode. Seu filho não pode. Sua mãe não pode. Tem coisas que é nós e Deus. E dói. É o momento da cruz. Todo mundo tem que passar, querido. Não tem bom. E ela sobe lá, irmãos. E ela precisa quebrar suas garras. Então ela voa com toda a força sobre a rocha. E bate com as suas asas na rocha. Plá! Todas as suas garras são quebradas. E ela começa a sangrar sozinha. Depois disso ela vem com o seu bico. E arranca, imagine a dor. Pena por pena. Agora ela está feia, sem pena, sangrando. Ela pega o seu bico agora e vai bater na rocha. Pá, pá. E agora ela está desfigurada. E ela some do cenário. Alguém está procurando a nossa campeã e diz: acho que ela está morta. Não está morta, está sendo renovada. O que as nossas garras falam? Tem gente aqui que precisa renovar as suas garras, seus dons. Gente que orava e não ora mais. Precisa voltar hoje ao primeiro amor. Até quando você vai viver de testemunho do passado? Teve uma fase do meu ministério que eu só vivia testemunho do passado. Ah, eu orei lá e Deus curou. Eu orei e Deus deu. Eu orei e Deus fez. Deus falou para mim: que bonito, hein? Aí eu orei e falei: Deus, eu te louvo pelos testemunhos passados, mas eu quero novos. E os mais novos vão ser maiores do que os do passado. Você precisa renovar suas garras.
Você precisa renovar os seus talentos, seus dons. Você precisa voltar a fazer visita, voltar a orar, voltar a fazer vigília, voltar a evangelizar, voltar a ser quem você era, querido. E o bico? E o bico? Precisa parar de murmurar. Precisa parar de falar palavrão. Precisa parar de contar coisa triste. O que você tem falado? O que você tem declarado na sua casa? O que você tem? Tem gente que não é mais influenciado pela Bíblia. Ele é influenciado pelo site de fofoca. Ele fica lá no grupo do WhatsApp. O Ice está aqui, vai pegar. Ai, meu Deus, o Ice. Ai, isso aqui. Ai, o outro fala, agora o Trump, a nova lei, agora vai pegar, ai, hoje então não vou para a igreja. Ai, conversa, rapaz. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Qual é a tua fé? E as penas, a sua roupagem. Tira, irmão, a religiosidade. Tira as coisas velhas, seja renovado. Renova a tua mente, renova o teu entendimento. Renova! Conta essa história que uma águia filhote ficou perdida. E ela foi criada entre as galinhas. E ela bicava como galinha, vivia entre a galinha. Foi criada dentro do cativeiro, do galinheiro. E ela tinha certeza que era uma galinha. Só que de repente as águias começaram a voar por cima do galinheiro. E quando ela via as outras águias, ela tinha uma vontade de voar. E ela ficava olhando aquelas águias voando alto. E alguma coisa dentro dela dizia que isso era para ela. Um dia ela criou coragem, saiu do galinheiro. E quando ela bateu as asas, as outras galinhas ficaram dizendo assim, uau! Porque daqui a pouco ela fez... Não estou entendendo, apóstolo. Sabe o que Deus está dizendo? Tem hora que você vê outras pessoas crescendo e você olha e dentro de você vê um desejo. Você diz, não, eu também quero isso. Às vezes você vê alguém ministrando de uma forma diferente. Você diz, isso também é para mim. E é mesmo. É porque você é águia, está dentro de você. Só que você ainda não sabe. Ou melhor, não sabia. Porque hoje, a partir de hoje, você sabe. O tempo vai passando. E daqui a pouco a nossa campeã volta. As garras dela começam a crescer de novo. E agora? Agora está mais forte do que antes. Ela está afiada. Porque agora ela é uma remanescente. Ela passou pela dor. Ela passou pelo renovo. O bico dela é uma arma potente. E as asas voltam a crescer. Ela está lindíssima. E daqui a pouco, quem achou que ela estava morta, agora para ver ela só usando o binóculo, porque ela agora voa mais alto ainda. Ela está mais linda do que antes. Não estou entendendo, apóstolo, levanta a tua mão. Tem gente que está pensando que você estava acabado. Tem gente que está pensando que você estava destruída. Tem gente que está pensando que você tinha morrido. Ei, quando eles te olharem, eles vão dizer, meu Deus, pensei que estava morta, está mais linda do que antes. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Quantos estão prontos nessa noite para o renovo da águia imperial? Levante a tua mão e receba renovo agora. Deus te trouxe aqui para te falar quem você é. Deus te trouxe aqui para te renovar. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Deus te trouxe aqui para te encher. Deus te trouxe aqui para te dizer, tu és filha, tu és filho, tu és águia. Eu olho para a águia no monte e eu me lembro de Jesus no Gólgota. Alguém diz, não é águia coisa nenhuma, se fosse filho do Eterno, se salvaria. Isaías disse, nele não havia formosura nenhuma, estava desfigurado. Mas ao terceiro dia, aleluia. Eu termino minha participação. Eu podia passar a noite toda falando aqui sobre a águia.
Mas eu vou tirar só mais 2 informações. Sabe o que a águia faz? Quando ela vai ter filhotes, ela leva os seus filhotes para o mais alto ninho. E ela põe os seus filhotes num lugar super protegido. Mas depois de um tempo, aqueles filhotes ficam confortáveis demais. E é hora deles voarem. Mas eles querem voar? Claro que não. Porque ela caça, traz a caça na boquinha deles. E eles não querem voar. O que ela faz? Ela começa a tirar o conforto do ninho e começa a deixar os espetos. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez, desde que eu aprendi essa mensagem, toda vez que eu vejo Deus começando a me espetar, eu já sei que Deus quer me fazer voar mais alto. Às vezes você não entende, porque aquilo lá... Irmãos, eu estava no ministério tranquilo. Deus começou a me espetar. E Deus me disse, eu tenho o teu ministério agora. E eu não queria. Tem momento que Deus nos tira do conforto e nos leva para o confronto. Sabe por quê? Porque o maior inimigo do ótimo, do excelente é o bom. Ah, tá bom assim. Mas o que Deus tem para você não é o bom, é o excelente. Por isso que a gente tem que jejuar. Orar é bom, mas jejuar é melhor. Escute. Não está entendendo não por que aquele espeto lá no teu trabalho, por que o espeto lá no ministério, por que é Deus dizendo, voa. Eu estava lá no Brasil, estava tudo tranquilo, minha casa paga, meus carros pagos, meu ministério abençoado, as coisas tinham voltado tudo para o normal, está tudo bem. Deus me diz agora, vai para a América. Vai lá, eu quero que você acenda uma fogueira lá. Quê? Vai lá. Começou a me espetar. Mas mesmo assim com os espetos, escuta, Deus está te espetando aqui hoje. E os espetos que você está passando é porque Deus está te dizendo, não é para o teu mal. Se Deus não espeta José, ele não sai. Se Deus não espeta Davi, ele não sai, ele não voa. Mas os filhotes não querem voar. Aí sabe o que ela faz? Pega com o bico, solta. Aí eles vão. Quando eles pensam que vão morrer, aí ela vai e pega. Tipo Pedro por sobre as águas. Vai afundar aí. Jesus pega. É assim que a águia faz com o filhote. Aí pensa que vai morrer. Aí ela pega. Até que chega o momento que o filhote abre as asas e começa a voar sozinho. 2 informações e eu termino a minha participação agora. Fica tranquilo, você não vai morrer não. Deus vai te suportar. Deus vai te segurar. 2 informações. Uma, você nunca viu o cadáver de uma águia. Já viu? Quem já viu aqui uma águia morta? Não vê nada. E nós também não veremos. Sabe por quê? Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que muitos de nós nunca entraremos num caixão. Porque ao piscar dos olhos, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Mas tem uma coisa. Para ser águia, tem que ser filho de águia. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor ou que estava afastado? Se tem alguém, levante abaixo a sua mão, eu quero orar por você. Se você quer ser uma águia, você tem que ser filho de águia. Tem que ter o DNA da águia. Eu tenho o DNA de Jesus em mim, porque eu sou filho. Pastor, todo mundo não é filho? Não, todo mundo é criatura. Criatura é uma coisa, filho é outro. Para ser filho tem que receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui que estava afastado ou que ainda não fez essa oração e quer fazer? Se tem alguém, levante abaixo a sua mão, eu quero orar por você. Graças a Deus, todos aqui são filhos. Olha que bênção.
Eu fui estudar mais um pouquinho sobre a águia. Sabe o que eu descobri? A águia é fiel. Olha que loucura. A águia tem relação sexual no ar, para não correr o risco de ter relacionamento com qualquer outro animal. A águia tem um parceiro na vida. Um dos símbolos da águia é a fidelidade. Você é águia? Você tem sido fiel a Deus? Em tudo? Se você não tem sido, a partir de hoje, você vai envergonhar o inferno. Você vai dizer: Jesus, conta com a minha fidelidade. Eu nasci para ser águia. E águia é fiel. Não serve a Deus e a mamon. Não serve a Deus e ao dinheiro. A Deus e ao mundo. A Deus e às imagens de escultura. Não, 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 não. Se Jesus é Deus, serviu. Talvez você entrou aqui nessa noite. Você precisa de um renovo. Só você sabe como essa mensagem falou com você. Se você quer ser renovado nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você agora.